Ventilador de mesa, coluna, parede, torre ou teto. Alguns parecem potentes, mas quase não conseguem refrescar um ambiente inteiro. Outros ventilam muito bem, mas ocupam bastante espaço. E alguns conseguem deixar o cômodo inteiro mais agradável, gastando pouca energia. Mas então, qual realmente vale a pena? Neste vídeo, você vai entender as diferenças entre os principais tipos de ventiladores e descobrir qual faz mais sentido para a sua casa. Ventilador de mesa. O ventilador de mesa é o modelo mais conhecido e também um dos mais econômicos, e pode ser colocado praticamente em qualquer lugar da casa. Mas, se ele é tão simples, por que continua sendo um dos mais vendidos? Porque ele entrega exatamente o que muita gente procura: ventilação rápida, instalação simples e um preço acessível. Além disso, você pode levar o aparelho para outro cômodo sempre que precisar. Na faixa de preço, ele normalmente está entre os modelos mais econômicos. Mas existe um lado ruim. Ele costuma ventilar bem apenas quem está relativamente perto dele. Em ambientes maiores, basta se afastar alguns metros para sentir que o vento já diminui bastante. Além disso, quando usado na velocidade máxima, muitos modelos acabam fazendo bastante barulho. Só que muita gente queria um ventilador com a mesma praticidade, mas capaz de distribuir melhor o vento pelo ambiente. Ventilador de coluna. Foi justamente para resolver isso que o ventilador de coluna ficou tão popular. Ele funciona da mesma forma que o ventilador de mesa, mas fica elevado por uma haste, permitindo que o vento alcance uma área maior do ambiente. Mas será que ele refresca mais ou só fica mais alto? Na prática, a altura faz bastante diferença. Como o vento sai mais próximo da altura das pessoas, ele consegue distribuir melhor o ar pelo cômodo. Na faixa de preço, ele normalmente fica em uma categoria intermediária. Só que existe um detalhe importante. Mesmo ventilando uma área maior, ele continua perdendo eficiência em ambientes muito grandes. Se a sala for ampla, quem estiver mais distante ainda pode sentir pouco vento. Além disso, por ser mais alto, ele ocupa mais espaço para guardar e pode incomodar em ambientes pequenos quando não está sendo usado. É uma ótima opção para salas, quartos maiores e para quem quer mais alcance sem gastar muito. Mas algumas pessoas queriam uma solução que não ocupasse espaço no chão e ainda deixasse o vento chegar mais longe. Ventilador de parede. Foi aí que os ventiladores de parede ganharam espaço. Como ficam instalados acima das pessoas, eles conseguem distribuir o vento por uma área maior sem ocupar espaço no chão. Então, por que eles são tão comuns em lojas, restaurantes e salas de espera? Porque conseguem ventilar várias pessoas ao mesmo tempo. Em ambientes com bastante circulação, isso faz muita diferença. Outra vantagem é que, depois de instalado, ele fica fora do caminho, reduzindo o risco de esbarrões e deixando o ambiente mais livre. Na faixa de preço, ele normalmente fica entre a categoria intermediária e intermediária alta, dependendo do tamanho. Mas existe um porém. Depois de instalado, mudar a direção do vento não é tão simples quanto nos modelos portáteis. Se você quiser levar a ventilação para outro cômodo, praticamente não existe essa opção. Além disso, a instalação exige furar a parede e uma tomada próxima, o que pode dificultar a colocação em alguns ambientes. É uma excelente escolha para áreas maiores e locais onde várias pessoas precisam de ventilação ao mesmo tempo. Mas nem todo mundo queria um ventilador grande e cheio de hélices aparentes. Algumas pessoas procuravam um modelo mais compacto, silencioso e moderno. Ventilador de torre. Foi justamente para esse público que surgiu o ventilador de torre. Ele movimenta o ar através de um sistema interno, distribuindo a ventilação por toda a altura do aparelho. A maior vantagem é o conforto. Como o vento sai por uma abertura alta e contínua, ele costuma ficar mais uniforme e menos concentrado em um único ponto. Além disso,
Normalmente é um dos modelos mais silenciosos, sendo uma escolha muito comum para quartos e escritórios. Mas existe um lado ruim. Mesmo sendo confortável, ele normalmente não produz um vento tão forte quanto um ventilador de mesa ou de coluna de tamanho parecido. Em dias de calor muito intenso, algumas pessoas sentem falta dessa potência. É uma ótima opção para quem busca conforto, silêncio e um visual mais moderno. Só que ainda existia uma solução capaz de ventilar um ambiente inteiro sem ocupar espaço no chão e funcionando de um jeito completamente diferente. Ventilador de teto. Foi justamente para resolver tudo isso que surgiu o ventilador de teto. Ele movimenta o ar de cima para baixo, espalhando a ventilação por praticamente todo o cômodo. Mas ele realmente refresca mais do que os outros? Na maioria das vezes, sim. Como as pás são maiores e ficam instaladas no centro do ambiente, ele consegue distribuir o vento de forma mais uniforme. Além disso, depois de instalado, não ocupa espaço no chão e pode funcionar durante horas com um consumo de energia relativamente baixo. Na faixa de preço, costuma ficar entre a categoria intermediária e intermediária alta. Mas existe um detalhe importante. A instalação é a mais trabalhosa de todos os modelos e, se o teto for muito baixo, o vento pode ficar desconfortável para quem está logo abaixo dele. É a melhor opção para quem quer refrescar salas e quartos inteiros, com conforto e sem ocupar espaço. No final, o melhor ventilador depende do tamanho do ambiente, da quantidade de pessoas e da forma como você pretende usá-lo. E você? Qual desses escolheria para a sua casa?